Boa noite. Vocês provavelmente vão estar assistindo essa aula à noite, né? Assim espero. Aqui é o professor Paulo. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto novo aí. A gente vai falar sobre do macroscópico ao microscópio. Átomos e moléculas. Então, a gente vai falar do todo e do detalhezinho, tá? Pessoal, o átomo, ele foi... nessas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura e composição da matéria, tá? Modelos atômicos e sobre como a matéria pode ser dividida. E antigamente achava-se que a matéria tinha uma divisão até um ponto que se chamava átomo. E átomo, o tomo vem de divisão, o A é de negação. Ou seja, você conseguiria dividir a matéria até um certo ponto, onde naquele ponto a divisão não é mais possível. E a hora que você chegasse nesse ponto, você estava no nível atômico. E tiveram muitas teorias. E as teorias acontecem de acordo com as ferramentas disponíveis que cada cientista tinha na época. A primeira teoria que surgiu foi a teoria atômica de Dalton. Dalton, para vocês terem uma ideia da época que ele viveu e das teorias propostas naquela época, que às vezes os alunos julgam por que teve aquela teoria, se tem teorias muito melhores. A ideia disso é para vocês entenderem a evolução dos modelos e a evolução da ciência com o tempo. Tá? Ou seja, se vocês olharem aqui, Dalton viveu entre 1803 a 1800 e... Não, essa data aqui é a data que ele propôs a teoria, tá? Ele não viveu essa data aqui, não. Senão ele tinha, de acordo com essas datas aqui, ele tinha vivido só 5 anos. Não. Daqui é a data que ele propôs a teoria, tá? Então, ele era inglês, John Dalton, e ele propôs a teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust. Tá? A gente viu a lei de Proust, que é a lei da multiplicidade das massas, e a lei de Lavoisier, que fala sobre a conservação das massas. Ou seja, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, de acordo com Lavoisier. E essa lei é válida até hoje. Tá? Essa teoria de Dalton, inspirada nas ideias de Lavoisier e Proust, ela ficou conhecida como teoria atômica de Dalton. E Dalton propunha o quê? Ele propunha que o átomo, a palavra átomo, que vem do grego, que significa indivisível, foi usada pela primeira vez por alguns filósofos na Grécia Antiga. E eles eram baseados em argumentos filosóficos que propunham que todas as coisas eram formadas por partículas muito pequenas, indivisíveis. E essas partículas muito pequenas eram chamadas de átomos. Alguns pontos importantes na teoria de Dalton. Todas as substâncias são formadas por átomos, isso é válido até hoje, então nem tudo se perde na teoria de Dalton. Boa parte a gente pode utilizar esses conhecimentos até hoje. Algumas coisas caíram por terra, de acordo com as ferramentas que ele tinha para analisar na época, mas tudo bem. Boa parte ajudou a aumentar esse conhecimento científico com o passar do tempo. Então, todas as substâncias são formadas por átomos? Sim, naquela época, e ainda continua sendo verdadeira essa afirmação. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas suas características, por exemplo, tamanho e massa. Isso já não é verdade, tá? Então, eles foram percebendo que Dalton foi um dos primeiros cientistas aí a estudar mais profundamente a estrutura atômica. Mas depois percebeu-se que tinha isóbaros, isótonos, isóbaros e
Só esses dois. Os isótopos, eles têm a mesma, mesmo número de prótons, só que massa diferente. Ou seja, essa afirmação de Dalton aqui já cai por terra. Então, os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então, tem isóbaros, isótopos. A gente vai ver essas duas afirmações são meio falsas, feitas por Dalton, mas a gente vai ver mais para frente o porquê. Tá? Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento. Essa tudo bem. As substâncias compostas, também chamadas compostos químicos ou simplesmente compostos, são formadas por átomos por dois ou mais elementos químicos diferentes e se combinam sempre numa mesma proporção. Isso também está correto, tá? Átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas, indivisíveis. Isso é um pouco duvidoso, tá? Porque a gente vai perceber que eles têm subdivisões aí, os átomos. A gente tem prótons, tem elétrons dentro dele, tem um espaço vazio muito grande dentro dos átomos. Tá? As reações químicas, os átomos se recombinam, isso é muito legal. Sim, eles se recombinam. A reação química nada mais é do que uma recombinação de átomos, moléculas. Eles só trocam de parzinho e formam estruturas novas, moléculas novas. Tá? Se vocês olharem aqui a representação, o átomo representava o átomo, Dalton representava os átomos por bolinhas. Então, cada bolinha de cor diferente representa um átomo diferente. Substâncias simples têm mesma bolinha, bolinhas iguais unidas, tá? E substâncias compostas têm bolinhas diferentes unidas. Cada bolinha representa um elemento. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, seria a água, por exemplo, ó, um oxigênio e dois hidrogênios. Os dois hidrogênios, mesmas bolinhas aqui brancas, né? E o oxigênio é uma bolinha maior, vermelha. Por quê? Porque o oxigênio é um átomo maior quando comparado com o hidrogênio. Tá? Esse daqui é o metano, conhecido como gás do pântano, que é um carbono ligado a 4 hidrogênios. E o último aqui, a gente tem gás carbônico, que seria um carbono, que é esse átomo, essa bolinha preta, ligado a 2 oxigênios, dióxido de carbono. Tá? Então, símbolos representam elementos. São conhecidos atualmente mais de 100 elementos químicos. Cada um deles tem um nome e um símbolo diferente. E por isso a gente tem a tabela periódica. E não tem necessidade nenhuma de decorar a tabela periódica, tá? A tabela periódica, em qualquer concurso vestibular, ela tem que estar lá disponível as informações contidas nela. Sempre que vocês precisarem, tem a tabela periódica para consultar. Não se decora a tabela periódica, tá? Os símbolos dos elementos são formados por uma ou duas letras. A primeira é sempre maiúscula e a segunda, caso exista, é sempre minúscula. Alguns exemplos de símbolos são mostrados na tabela 1. Então, se vocês olharem nessa tabela 1 aqui, a gente vai ter o nome do elemento e o símbolo dele. Por exemplo, o alumínio é AL. Está vendo a primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula. Sempre assim. O flúor é só a letra F. E aí vocês podem perguntar, por exemplo, vamos ver aqui, o fósforo. O fósforo, ele não é representado pela letra F, porque a letra F já é do flúor. Ele é representado pela letra P, tá? E aí você pode perguntar, mas não tem nem P no fósforo. Por que P? É porque vem do latim, tá? Fósforos, que era com pH. Então, alguns elementos, a nomenclatura vem do latim ou do inglês. Então, por isso que às vezes o símbolo não tem nada a ver com o nome do elemento em português. Mas se vocês olharem, por exemplo, Mercúrio é Hg, tá vendo? Que vem do latim também. A prata é Pt, né? A prata é Ag, tá?
e vem de argentum. Oxigênio O. O ouro é AU, porque AU vem de aureus, do latim. Então, fórmulas representam substâncias. Então, por exemplo, a fórmula da água é H2O, que são 2 hidrogênios. Esse índice aqui pequenininho, esse número, representa, ele está associado com um elemento que está logo à esquerda dele. Então, H2O significa que tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, todos eles estão ligados. O gás carbônico, CO2, ou seja, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio ligados. Nitrogênio N2, oxigênio O2, ozônio O3, ou seja, 3 átomos de oxigênio ligados numa ligação covalente. O etanol já é uma molécula um pouco mais complexa, que é C2H6O. É uma molécula grande, ele é uma molécula orgânica. O etanol, eu tenho ligações covalentes existentes na estrutura do etanol. E aí, se eu pegar uma molécula de glicose, por exemplo, C6H12O6, eu tenho uma molécula mais complexa ainda. Eu aumento a complexidade da molécula de acordo com a massa molar, o tamanho dela. Então, todas as substâncias são formadas por átomos. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento. Substâncias compostas por 2 ou mais elementos diferentes. As moléculas são as menores unidades que representam a composição característica de uma substância. Elas são formadas pela união de 2 ou mais átomos. A representação das moléculas de uma substância, seja simples, seja composta, utilizam fórmulas. E aí, se vocês olharem a fórmula de uma substância, são colocados símbolos dos elementos, que é parte da composição, e os números que indicam sua atomicidade, que indicam a proporção dos átomos do elemento que estão presentes na substância. E aí, assim, por exemplo, a fórmula 2 representa 2 moléculas, representa que a molécula é formada por 2 átomos de oxigênio. Entendeu? Foi o que eu acabei de falar. Reformulação do conceito de elemento, distinção entre elemento e substância simples. Pessoal, essa parte a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, a gente fica por aqui nessa aula, onde a gente falou sobre tabela periódica, composição atômica, falou um pouquinho sobre teoria de Dalton, e a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado na próxima aula. Combinado? Por enquanto, vocês não têm tarefa.